o Teógenes pediu, deixa eu colocar aqui para apresentar, desculpe, aqui. O Teógenes me pediu para apresentar o tema Atualidades Terapêuticas no Lúpus. Vocês estão vendo a minha tela? 100%, doutora. Pronto. Então, é isso que nós vamos falar. Eu tentei fazer uma pesquisa nos últimos 5 anos, eu vi muita coisa, principalmente nos últimos 3 anos, ok? Então, vamos lá. O lúpus, para a gente começar, é uma doença autoimune que tem muita heterogeneidade clínica, que vários órgãos podem ser envolvidos com gravidade diferente. Por conta dessa heterogeneidade, o tratamento é muito desafiador. Os estudos recentes, eles têm mostrado que novas drogas, realmente que nós vamos ver, vamos passar por essas novas drogas, mas também tem mostrado, tem trazido alguma luz sobre um tratamento ou uso mais eficiente de drogas que nós já costumamos usar, drogas convencionais, ok? Então, nós vamos um pouco no passado, ver as drogas convencionais que nós já usamos já há algum tempo, mas colocando, vamos dizer, uma forma de usá-las mais eficiente. Vamos também falar um pouco sobre drogas introduzidas mais recentemente e drogas em estudos ainda, né, que vão ser liberadas em um futuro. E, no final, nós vamos fazer uma proposta de tratamento, ok? Bom, começando dos antimaláricos, os antimaláricos já é conhecido por todos nós, já tem 65 anos e que o antimalárico foi aprovado a primeira vez para o tratamento do lúpus, tá? Se a gente olhar aqui, as manifestações clínicas, isso aqui é de propósito, né, essas letras miudinhas, mas para vocês observarem como já tem inúmeros estudos, tanto observacionais, como trials, como revisões sistemáticas, mostrando os efeitos do antimalárico no lúpus, tanto na diminuição da atividade, prevenção de flare, né, no lúpus cutâneo, como coadjuvante no tratamento da nefrite lúpica, nas queixas articulares, na diminuição da atividade na própria gravidez, proteção contra eclâmpsia, prevenção de restrição do crescimento fetal e prematuridade, também vários estudos também reduzindo a persistência dos antifosfolipídios, reduzindo o risco de trombose, e por aí vai, né? Melhorando o perfil lipídico, perfil glicêmico, reduzindo a aterosclerose, diminuindo o risco de infecção, e nós temos todas essas manifestações associadas aos antimaláricos, já bem documentadas em vários tipos de desenho de pesquisa, incluindo em revisão sistemática. Então, os antimaláricos já são drogas aprovadas, como vocês já conhecem, desde 1955. O que é que tem de novo com relação aos antimaláricos, né? E aqui só reforçando os guidelines do EULAR, da Sociedade Britânica de Reumatologia, do ERA-DTA, e própria no síndrome do anticorpo antifosfolipídio, todos eles recomendam os antimaláricos com um tratamento de base do lúpus eritematoso sistêmico, né? E por que eu trouxe os antimaláricos? Porque nesse contexto da pandemia, se acendeu um alerta aí com relação à cardiotoxicidade dos antimaláricos. Saiu um estudo agora, liberado agora, eu acho que no máximo mês passado, agora em 2022, eu sempre vou colocar, gente, o ano da referência que eu uso aqui do lado superior direito, tá? Então, em 2022, é um estudo de farmacovigilância que eles pegaram 575 pacientes com Covid e eles foram ver os eventos adversos dos antimaláricos, principalmente a hidroxicloroquina, sozinho ou associado, né, principalmente com a azitromicina, com relação à cardiotoxicidade. O que eles viram? Nesses 575, realmente, ou a cloroquina associada, aqui logo acima, com a azitromicina, ou cloroquina isolada, esteve associada, teve um maior risco para síndrome do QT longo e também para arritmia ventricular. Tá? Então, isso foi encontrado realmente, mas veja que o contexto é de pacientes com COVID. E eles chamaram a atenção para os fatores de risco associados a essa cardiotoxicidade. Idade, né, pessoas mais idosas, que tinham distúrbio eletrolítico, como hipocalemia, hipomagnesemia, usavam outras drogas que também aumentam o intervalo QT ou que inibem a enzima pecitocromo 450, como os macrolídeos, antifúngicos, quinolonas e os diuréticos.
Então, apesar de ter se trazido, né, vamos dizer, a tentativa de demonizar a hidroxicloroquina, a gente viu que isso aconteceu no contexto de uma doença viral grave, sistêmica, tá? Então, provavelmente, esse relato maior de cardiotoxicidade foi no contexto realmente dos pacientes com Covid. Aqui também publicado agora em 2022, eles fizeram um caso controle interessante. Pegaram pacientes com lúpus em uso crônico de hidroxicloroquina que tiveram Covid, por 58 pacientes. E pacientes com lúpus, também cronicamente tratados com hidroxicloroquina sem Covid, foi 50 pacientes. Eles encontraram que os que tinham Covid apresentaram muito mais síndrome do QT longo quando comparados com pacientes que não, com lúpus, tomando cloroquina cronicamente, mas que não tinham Covid. Então, a conclusão desse estudo é que os pacientes lúpicos não são suscetíveis à síndrome do QT longo, nem às arritmias ventriculares, quando estão em uso de cloroquina. Mas é claro que isso acende um alerta para a gente, para, naquele grupo de pacientes que tem lúpus, tomando antimalárico, e que tem algum desses fatores de risco, a gente ficar mais alerta para uma probabilidade de uma cardiotoxicidade. Mas eu pergunto para vocês, há quantos anos nós usamos cloroquina? Antes da pandemia, eu nunca tinha visto nenhum caso de paciente com lúpus com cardiotoxicidade pela cloroquina. Então, parece que outros fatores estão relacionados ao aumento desse efeito colateral, que era raro na cloroquina, tá? E esse traio aqui também, então tem outros efeitos colaterais, tem a cloroquina, que a gente tem que ficar atento. Essa meta-análise também sair agora de 2021, com 9 ensaios clínicos, totalizando 916 pacientes. Agora, o tempo de uso da cloroquina, pouco, de 3 a 18 meses, que aqui não era só lúpus, eram vários pacientes tratados com cloroquina para situações diferentes, artrite reumatoide, dermatite, aquela dermatite que agora me esqueci o nome, mas tem um tipo de dermatite que eles usam às vezes cloroquina. O efeito colateral mais encontrado foi a hiperpigmentação cutânea, aumentava 5 vezes o risco, tá? Mas não teve nenhuma diferença estatisticamente significante com relação aos outros efeitos e nenhum caso de cardiotoxicidade. Lembrando que o efeito mais importante que a gente costuma seguir, que é a retinopatia, esse talvez não deu tempo, porque foi um estudo de pouco tempo, no máximo 1 ano e 6 meses, como vocês podem ver aqui, o tempo máximo de estudo que entrou nessa meta-análise, tá? Então, assim, a gente tem que ficar alerta, sim, para os efeitos do antimalárico, mas é uma droga relativamente segura, e o efeito mais importante é a retinopatia. E por isso a gente tem que conhecer os fatores de risco para a retinopatia para poder fazer uma vigilância maior desses pacientes. Então, quais são os fatores de risco? A dose de hidroxicloroquina maior que 5 mg por quilo de peso real, não é mais peso ideal, é o peso real, eu sempre tenho chamado a atenção disso. A duração de uso, mais de 5 anos, assumindo que ele não tem nenhum outro fator de risco. Doença renal, uso de outras drogas concomitantes, por exemplo, o uso de tamoxifeno, e uma doença macular prévia que tanto pode afetar o screening, como também aumenta a suscetibilidade à retinopatia. Estudo mostrando que pacientes que usam essa dose aqui, de 5 mg a quilo de hidroxicloroquina, só vai ter, ao longo de 10 anos, um percentual de retinopatia abaixo de 2%, tá? Esse gráficozinho aqui exatamente mostrando, a primeira linhazinha de baixo, pacientes que tomam abaixo de 4 mg por quilo, tá? Aqui a do meio, tracejada, 4 a 5 mg por quilo, e a verdinha, mais do que 5 mg por quilo. Então, realmente, acima de 5 mg por quilo, no decorrer do tempo de uso, aumenta grandemente a incidência de retinopatia. Ok, por isso, a Sociedade Americana de Oftalmologia, vocês já conhecem tudo isso, recomenda, né, técnicas de detecção mais precoce. Não é aquele fundo de olho convencional que a gente costumava fazer. É um campo visual automatizado e a SD-OCT, tá? Sempre usando uma dose menor ou igual, desculpe, aqui é menor ou igual, a 5 mg de peso real por dia. Então, a gente tem que usar essa dose cheia, sempre usar essa dose cheia. Essa resposta não existe ainda, tá? Se a gente pode reduzir. Mas alguns estudos já mostram que sim. Por exemplo,
Esse estudo do Lupus Cruz, que foi publicado em 2006, depois 2007, depois em 2009, eles usaram uma dose apenas de manutenção de 200 miligramas de cloroquina por dia, de drogas. E essa dose, metade da dose, né, de 400, que é a dose máxima que a gente pode usar, teve um efeito na sobrevida, na diminuição da incidência de trombose, menos infecção e menos câncer. Esse outro estudo do Canadian hidroxicloroquina, né, em 2018, eles usaram doses de manutenção que variou de 100 a 400 por dia. E eles mostraram que um uso de mais de 60% do tempo, durante os 5 primeiros anos, reduzia reativação, reduzia dano e também diminuía a dose de corticoide usada posteriormente, tá? Portanto, alguns autores têm sugerido reduzir para 200 miligramas por dia quando a doença está em remissão ou a doença está em baixa atividade, ok? Então, com relação à cloroquina, seria isso. De uns anos para cá, desde 2018, eles têm trazido um outro antimalárico, que é a mepacrina, ou a quinacrina, que foi, na verdade, o primeiro antimalárico usado no lúpus cutâneo, certo? Só que ele causa uma coloração amarelada, feia na pele, mas a grande vantagem da quinacrina não causa retinopatia. Então, tem alguns estudos mostrando que ela pode ser usada ou substituindo a hidroxicloroquina, quando o paciente tem toxicidade à hidroxicloroquina, ou em associação à hidroxicloroquina, quando a doença ainda está refratária, tá? Doença cutânea ou articular refratária. E é uma dose tranquila, você faz 50 a 100 miligramas por dia. Então, a quinacrina é um antimalárico que começou a voltar a ser usado, né? E tem alguns estudos mostrando o uso nessa situação, né? Doença cutânea ou articular refratária ou toxicidade à cloroquina ou à hidroxicloroquina, toxicidade ocular, ok? Que aí você pode usar a quinacrina porque não causa retinopatia. Bom, então, saindo da hidroxicloroquina, ela já é aprovada, é uma droga âncora, sem dúvida, mas nós temos que ter cuidado, principalmente não da cardiotoxicidade, nós vamos ter cuidado naqueles pacientes de risco, idosos, usando macrolídeos, usando quinolonas respiratórias, usando outras drogas que aumentam, né, a síndrome do intervalo QT, tá? E o que a gente tem que ter mais cuidado é com a retinopatia, como eu acabei de falar. Com relação aos glicocorticoides, eu adoro falar sobre isso, gente, porque assim, durante muito tempo na minha vida, antes de começar a ver esses estudos, eu sentia que a gente usava dose demais de corticoide. E todos nós estamos cansados de ver, assim, a grandiosidade de efeito colateral que o corticoide traz, principalmente a médio e longo prazo. Mas nós sabemos que a eficácia do corticoide é bem estabelecida no controle agudo das manifestações. No entanto, qual é a melhor dose? Qual é o melhor corticoide? É fazer pulso? Qual é a dose do pulso? É fazer prednisona, 1 miligrama por quilo, 1,5, 2 miligramas por quilo? Vamos ver alguma coisa sobre isso. Com relação ao uso crônico dos corticoides, a gente sabe que isso está associado a um aumento importante da morbimortalidade, tá? Não adianta a gente tirar o paciente da atividade inicial da doença, controlar a doença inicialmente, e depois, lá para frente, o paciente tem uma complicação infecciosa, uma fratura osteoporótica, né? E aí vai aumentar a morbidade dele ou até mesmo aumentar o risco de mortalidade, tá? Ainda mais as doenças também cardiovasculares que estão associadas com o uso crônico de corticoide. Então, no uso crônico, qual é o tempo melhor para desmame? São 12 semanas? São 16 semanas? São 20 semanas? Qual a dose mínima de manutenção? É 5, é 7,5, é menor do que 5? A gente pode suspender o corticoide no lúpus eritematoso? Vamos ver alguma coisa sobre isso. Para a gente entender isso, para a gente entender, sim, que a gente pode diminuir os corticoides, as doses que nós usamos, na maioria das vezes, sem diminuir a eficácia e diminuindo os efeitos colaterais, a gente tem que voltar um pouquinho para os mecanismos de ação dos glicocorticoides. Então, de uma forma bem rápida, que eu sei que vocês conhecem isso, aqui é uma célula, né? E nós temos um linfócito T, e os glicocorticoides, eles têm 2 mecanismos de ação. É o mecanismo genômico e o mecanismo não genômico, tá? O que é o mecanismo genômico? O glicocorticoide, quando ele entra na célula, ele se liga a um receptor do glicocorticoide, e aí ele vai causar, lá no nível de DNA, 2 mecanismos, né, importantes. Um é que é da transrepressão, ele diminui
a transrepressão, então, ele diminui a produção de citocinas inflamatórias, como IL-6, TNF-alfa, e aumenta a transativação, tá? Ou seja, ele aumenta a produção de enzimas, de citocinas anti-inflamatórias. Mas eu quero que vocês relembrem que esse mecanismo de transativação é o que está associado à maioria dos efeitos colaterais do corticoide. E esse mecanismo genômico, gente, ele é estimulado com doses pequenas de corticoide, desde 5 miligramas até, no máximo, uns 40, 50 miligramas. Dizem os artigos farmacológicos que, mais ou menos, com 30 miligramas de prednisona, ou equivalente por dia, praticamente todos esses receptores aqui estão saturados. Então, aumentar mais do que 30 miligramas por dia não vai ter muito ganho na eficácia desses efeitos aqui, nós vamos aumentar os efeitos colaterais por conta dessa transativação. Ok? E o mecanismo não genômico? O mecanismo não genômico, ele só é estimulado depois de uma dose de 100 miligramas de corticoide, ok? E esse mecanismo não genômico é através de quê? Principalmente da inibição da fosfolipase A2, né? E do estímulo dessa enzima aqui, da P38-MAP, tá? Esse mecanismo não genômico, ele não está relacionado com muito efeito colateral. Então, veja bem, a partir disso, mas ele só é ativado com uma dose maior do que 100 miligramas, o equivalente por dia. Então, vocês vão tirar muitas conclusões sobre isso. Então, vamos lá comparar os dois mecanismos. O mecanismo genômico, gente, todo o organismo é afetado. No mecanismo não genômico, que é aquele que é estimulado com uma dose maior, somente as células inflamatórias. O mecanismo de ação, aqui, como eu falei, é uma modulação genômica, aqui é por outro mecanismo, via inflamatória. O início de ação do genômico é nas primeiras horas, 4 a 6 horas, demora mais. Já o não genômico, em 15 minutos, de uma dose de 100 miligramas, você já tem o estímulo do mecanismo não genômico, tá? A saturação da dose, né, dos efeitos imunossupressores e anti-inflamatórios, 100% numa dose de 30 a 40 miligramas. Você já tem 100% desses receptores saturados através do mecanismo genômico, tá? Do não genômico é desconhecido. Portanto, a dose efetiva mínima varia de 2,5 a 5, no mecanismo não genômico, acima de 100 miligramas de prednisona ou equivalente. O máximo da dose que minimiza os efeitos adversos para o mecanismo genômico é 30 a 40, e para o mecanismo não genômico é 500 de prednisolona por dia, tá? E os glicocorticoides que agem através do mecanismo genômico são todos, e do mecanismo não genômico é principalmente a metilprednisolona e a dexametasona. Aí vocês já estão concluindo por que quando a gente quer fazer pulso com dose alta, ou se usa metilprednisolona, principalmente entre nós reumatologistas, em outras especialidades, os hematologistas gostam muito de fazer pulso com a dexametasona. Por quê? Porque, só voltando aqui um pouquinho, porque metilprednisolona e dexametasona, em doses altas, metilprednisolona acima de 100 miligramas e dexa numa dose equivalente, vai ativar basicamente o mecanismo não genômico, que ele é rápido, tá? Ele age só nas células inflamatórias, portanto, ele vai ter muito menos efeito colateral do que o mecanismo genômico, tá? Se a gente for comparar esses glicocorticoides, a gente quer o quê? Que tenha mais mecanismo não genômico, né? Que age mais rápido, tem menos efeito colateral, e menos mecanismo genômico. Esse é a metilprednisolona, ok? Então, o que a gente pode fazer? Pode fazer o seguinte, aqui um gráfico mostrando, quanto mais para cima, mais efeitos colaterais. Os efeitos colaterais são dose dependente, aqui para cima, e tempo dependente. Então, se eu uso uma dose muito alta, aqui em azul, se eu uso, por exemplo, 1 a 2 miligramas por quilo de prednisona por dia, que é essa curva azul, eu vou ter muito efeito colateral, dose dependente, e, obviamente, essa dose vai fazer com que a redução demore mais o desmame. Então, vão levar mais semanas, em torno de 24 semanas, para chegar a uma dose baixa.
Então, eu vou ter efeitos colaterais dose dependentes e vou ter efeitos colaterais tempo dependentes. Qual seria uma opção melhor? Começar aqui com um pulso de metil, que aí eu vou estimular o efeito não genômico, né, com a potência anti-inflamatória muito boa, e depois eu fazer uma dose de prednisona, em torno de 0,5 miligrama quilo dia, ok? Que eu vou conseguir fazer um desmame mais rápido. Então, eu vou ter menos efeito adverso dose dependente e vou ter menos efeito adverso tempo dependente. E aí, qual seria a dose melhor de pulsoterapia? Se eu estou dizendo que o ideal, né? Eu estou dizendo não, os estudos farmacológicos, e agora eu vou mostrar alguns estudos clínicos, mostram que é melhor fazer pulsoterapia seguida de uma dose menor de corticoide, né? Qual seria essa melhor dose de pulso? Pessoal, está tendo uma tendência geral na literatura de cada vez mais diminuir essa dose de pulso, tá? Então, eu procurei todos os estudos que pudessem falar, são poucos, trials de qualidade são muito poucos, mas os estudos farmacológicos mostram que acima de 500 miligramas de metilprednisolona por dia, por 3 dias, não vai aumentar muito o efeito terapêutico e vai aumentar muito os efeitos colaterais, tá? Então, o primeiro estudo comparativo foi um trial pequenininho, em 1987, que eles compararam 100 miligramas de metil, 3 dias, com 1 grama de metil, 3 dias. Não houve nenhuma diferença na resposta clínica dos pacientes com lúpus. Esse de 2002 é um retrospectivo. Eles compararam 500 miligramas, 3 dias, com 1.000 miligramas, 3 dias. Sem diferença nos desfechos, com maior infecção no grupo que usou 1 grama, 3 dias. Esse outro estudo, 2004, prospectivo, também comparou a mesma coisa, 500 miligramas 3 vezes 3 dias e 1.000 miligramas 3 dias. Sem diferença e, mais uma vez, mais infecção no grupo com dose de 1 grama 3 dias. Esse outro estudo, 2018, foi também um estudo retrospectivo. Ele pegou doenças autoimunes, não foi só lúpus, que foram tratados com pulso de metilprednisolona e categorizou em 3 doses. Pacientes que usaram dose total de pulso menor que 1.500, ou seja, 3 doses de 500. Pacientes que usaram entre 1.500 a 3.000 miligramas, né, nos 3 dias. E pacientes que usaram mais de 3.000 miligramas, que às vezes eles faziam, ao invés de 3 dias, usavam 5 dias de pulso. Não houve diferença nenhuma nos desfechos avaliados, e, mais uma vez, muito mais infecção nesses grupos que usavam uma dose maior de pulso. Tem uma meta-análise agora, de 2016, que eles compararam pulso de metilprednisolona, não, eles fizeram uma meta-análise, desculpe, e os pacientes que usaram metilprednisolona 1 grama 3 dias e prednisona 1 miligrama quilo dia, eram os pacientes que tinham maiores riscos para infecções. E mesmo comparado com o tacrolimus, o risco era quase 3 vezes mais de infecção associada a essas doses de corticoide, ok? E agora, em 2017, né? Bem interessante, esse estudo aqui, aquele protocolo Lupus Crucis, que tem várias publicações em vários anos, eles usaram uma dose menor de pulso, usaram 250 a 500, 3 vezes ao dia. Depois de manutenção, usaram prednisona no máximo 30 miligramas por dia, fizeram uma redução mais rápida, depois de 2 semanas já começava a reduzir, comparado com ciclofosfamida mais metil. Desculpe, não é comparado. Eles fizeram isso e depois de manutenção fizeram uma dose de ciclofosfamida de 500 miligramas por mês, mas toda vida que faziam a ciclofosfamida, eles faziam uma dose de metilprednisolona de 125 miligramas. O que eles encontraram? Quando eles compararam esses pacientes com aquele protocolo tradicional do NIH, que usava 1 grama 3 vezes, né, 3 dias, mais o imunossupressor e depois prednisona 1 miligrama por quilo dia, que é aquele esquema clássico, tradicional, com a redução mais lenta, e esse grupo aqui, com a dose menor de pulso, com a dose menor de prednisona, teve melhor evolução renal e menos eventos adversos. Quando eles compararam também com o protocolo de Bordeaux, que usava também a dose cheia da metil, 1 grama, 3 dias seguidos, né? Com ciclofosfamida, 500 miligramas de 15 em 15 dias, com aquele do Eurotrial, né? O Eurolupus, também com a dose maior de corticoide, 0,7 a 1 miligrama, 15 dias de manutenção. Esse grupo aqui também do Bordeaux teve uma pior evolução e mais eventos adversos.
Então, apesar da gente não ter um trial assim, bem configurado para testar a melhor dose de pulso, melhor dose de corticoide de manutenção, esses estudos dão a entender que realmente uma dose menor de pulso de corticoide, seguida por uma dose menor de prednisona de manutenção com desmame mais rápido, tem eficácia igual, tá? Com menos eventos adversos, ok? Esse é o esquema padrão, né? É o que a gente chama paradigma clássico da terapia do lúpus. Ó, paciente teve um flare, o que é que normalmente a gente faz? 500 miligramas a 1 grama de pulso, 3 dias, tá? E aí, depois faz prednisona 1 miligrama por quilo dia e vai fazendo o desmame lentamente. O que é esse esquema clássico? Nós vamos ter, sem dúvida, uma efetividade, mas vamos ter muitos eventos adversos. A proposta agora, um novo paradigma do tratamento do lúpus fez flare, fazer um pulso com a dose menor, 125 a 500 miligramas, a depender da gravidade, da manifestação que você está tratando. Depois, fazer prednisona numa dose menor, não dose cheia de 1 miligrama quilo, mas uma dose menor do que meio miligrama quilo dia, tá? Com desmame mais rápido. Segunda semana passa para 20, 2 semanas depois 15, 2 semanas depois 10, 4 semanas depois 7,5 e até chegar a 2,5 miligramas, e se puder, sim, até suspender. Nós vamos ter muito mais efetividade com menos eventos adversos. Então, saindo do corticoide, tá? É uma droga aprovada para o tratamento do lúpus, mas menos é mais. Qual é a estratégia proposta? Reduzir pico de dose do glicocorticoide, usando a menor dose possível da metil, seguida por uma dose menor de prednisona via oral, sempre associada à hidroxicloroquina com ou sem imunossupressor. Também, reduzir a duração da exposição com desmame mais rápido. Quanto? Ninguém sabe, não existe trabalho. Mas 12 semanas, será que seria o suficiente? Depois de 3 meses, a gente começar a diminuir, fazer esse desmame e até tentar suspender, tá? E também limitar a dose cumulativa, usando a menor dose e o menor tempo de uso. Para diminuir efeitos colaterais, diminuir a morbimortalidade a médio e longo prazo, com eficácia semelhante. Ok. E agora, os inibidores da calcineurina? Nós conhecemos muito bem a ciclosporina e conhecemos o tacrolimus, tá? O que é a calcineurina? É uma fosfatase envolvida na produção de mediadores inflamatórios pela célula T. E também a calcineurina tem outra ação lá a nível de filtração glomerular, tá? As calcineurina, ela, vamos dizer, estabiliza esses podócitos, tá? Na membrana de filtração glomerular. A nefrite lúpica já está provado que você tem uma destruição e uma desestabilização do citoesqueleto podocitário, tá? Que é a barreira de filtração. Então, nada mais, vamos dizer, mais racional do que usar um anticalcineurina, que vai diminuir o quê? Vai ter um mecanismo imunológico, né? Bloqueando as células T e diminuindo a produção de citocinas, várias citocinas envolvidas aqui no lúpus, e também um mecanismo não imunológico, que é um mecanismo antiproteinúrico, estabilizando os podócitos, diminuindo a apoptose dos podócitos. Então, eu quero que vocês lembrem bem disso. Os anticalcineurina, eles têm um mecanismo imunológico, sim, mas eles têm também um mecanismo antiproteinúrico, e isso daqui nós vamos discutir depois, pode estar enviesando alguns resultados de estudos a curto prazo. Vamos já comentar sobre isso. Bom, com relação ao tacrolimus e a ciclosporina, nossa, a gente for ver aqui, tem vários, esse estudo é de 2020, 2 anos atrás, e ele coloca todos esses ensaios clínicos feitos com o tacrolimus, poucos com a ciclosporina. A ciclosporina não teve muito avanço nesses 2 últimos anos, 3 últimos anos. O tacrolimus, sim, é que ele tem aparecido com uma força maior, mas, em geral, como fazendo parte de um multitarget, não sozinho. Embora tenha alguns estudos aqui, ó, tacrolimus versus micofenolato, tacrolimus versus ciclofosfamida versus micofenolato, mas a tendência maior, esses estudos mostram excelente resposta, é usar o tacrolimus junto com uma dose, uma medicação padrão, e o mais usado é o micofenolato mofetil, naquele princípio de multitarget, ou seja, você usar 2 drogas com mecanismo de ação diferente, potencializando, né, levando possivelmente um efeito cinético, potencializando a resposta desses pacientes com nefrite lúpica, tá? Então, tacrolimus avançou um pouco em termos de estudo, ciclosporina não avançou muito,
tá? Nós temos aqui, ó, em 2019, né, já o tacrolimus com o micofenolato como multitarget na indução da nefrite lúpica, com excelente resultado, ok? E nesses ensaios clínicos, a maioria usa dose menor de tacrolimus e uma dose muito menor de micofenolato. Quando a gente usa dose cheia, a gente fala 3 gramas, esses estudos usam de 1 grama a 1,5 grama na indução, junto com o tacrolimus, tá? Teve uma resposta clínica maior e mais rápida, e aí a gente pergunta, será que essa resposta mais rápida não foi devido àquele efeito antiproteinúrico dos inibidores de calcineurina? É uma possibilidade. Mas, por outro lado, não existe droga perfeita, teve mais infecção no grupo que usou tacrolimus e micofenolato, principalmente herpes zoster e pneumonia, ok? Eu quero só que vocês dêem uma olhada aqui nesses autores aqui, da meta-análise, né, desses dois estudos aqui, que a maioria é nome chinês, e a maioria, a grande totalidade desses estudos aqui, feito com tacrolimus e micofenolato, foram estudos chineses. Aí vem logo a pergunta. A gente sabe que lúpus e nefrite lúpica tem uma influência da raça, é influenciado pela etnia. Então, será que nós podemos extrapolar esses resultados desses estudos para outras populações, populações europeias, né, populações brasileiras? A gente não sabe ainda, ok? Bom, a grande vantagem de se usar os inibidores da calcineurina é porque eles podem ser usados na gravidez e podem ser usados na amamentação. Micofenolato não pode, né? Azathioprina ainda pode, mas micofenolato não pode. Desvantagem, esses dois aqui, eles têm uma faixa terapêutica muito ampla. Desculpe, ampla não, estreita. E aí a gente precisa ficar fazendo a dosagem sérica de um e de outro, tá? Outra coisa também, vários efeitos colaterais, eles são nefrotóxicos, né? Principalmente a ciclosporina, mais do que o tacrolimus, podem dar microangiopatia trombótica, efeitos metabólicos como diabetes, dislipidemia, ok? Mas, apesar disso, tem-se vários guidelines, tem indicados o inibidor de calcineurina como drogas de segunda linha, naqueles casos de nefrite lúpica não respondedores ou refratários, mas estudos mais recentes têm mostrado como opção inicial no tratamento da nefrite. Ou monoterapia do tacrolimus, tá? Ou, principalmente, a grande maioria, associado ao micofenolato mofetil, ok? Mas aí, gente, como eu já antecipei um pouco, existem algumas limitações desses estudos publicados com inibidor da calcineurina. Como eu falei, a maioria dos estudos são da China. Então, será que eu posso extrapolar esses resultados para outras populações? Segundo, os critérios de remissão usados, praticamente todos incluem proteinúria. E eu acabei de falar que os anticalcineurina, eles têm um mecanismo antiproteinúrico, tá? Então, a gente não sabe ainda se essa melhora dos pacientes logo no começo se dá pelo efeito antiproteinúrico ou se, de fato, o tacrolimus ele tem um efeito, vamos supor, bom, né, imunológico, tá certo? Outra coisa, a maioria dos estudos tem um tempo de seguimento curto, no máximo, 104 semanas. Isso daria o quê? 1 ano e pouco, né? Então, será que quando suspende o tacrolimus, o paciente vai ter uma remissão sustentada? Nós não sabemos ainda. Então, eu coloquei esse símbolo aqui para dizer, vamos ficar atento ainda ao tacrolimus. Por quê? Porque ciclosporina, como eu falei, não teve muita novidade nos últimos anos. Então, são necessários ainda ensaios clínicos com amostras maiores, populações diversas, maior tempo de acompanhamento. E uma sugestão dada por alguns autores é a avaliação com biópsias renais, não só usar proteinúria como desfecho, mas também usar biópsia e outros desfechos não proteinúricos, como, por exemplo, os marcadores imunológicos, complemento, anti-DNA, etc. Tá? Função renal, ok? E considerar, então, resumindo, os inibidores de calcineurina, principalmente o tacrolimus, considerar, na maioria das vezes, em associação com o micofenolato, naqueles pacientes refratários ao tratamento padrão, fizeram o tratamento padrão por 6 ou 12 meses e não respondem, principalmente aqueles que têm proteinúria, síndrome nefrótica, né, os pacientes com proliferativa ou membranosa, que têm uma pressão arterial controlada e com a taxa de filtração glomerular maior que 60.
Porque vocês lembram que um dos efeitos colaterais era levar a hipertensão, era levar uma nefropatia, principalmente uma nefropatia crônica, tá? Então, são esses os critérios para se considerar usar o tacrolimus, né, em associação com o micofenolato até então. Mas, como eu disse, precisamos de estudos melhores com outras populações. Agora, em 2021, no ano passado, foi aprovado esse novo inibidor da calcineurina, que é a voclosporina, tá? Ele já foi aprovado por conta desse estudo aqui de fase 2, observado em 265 pacientes com lúpus em 20 países, em 12 meses, e o estudo Aurora fase 3, né, de 2021, também com 16 meses de acompanhamento, com a taxa de remissão muito boa. Vejam aqui que, ó, voclosporina associada sempre ao micofenolato. Uma dose menor é o princípio do multitarget, né? Uma dose menor associada a essa droga. Vocês vão ver, gente, que praticamente tudo que saiu de tratamento de nefrite lúpica nos últimos anos, ou de drogas antigas ou de drogas novas, tudo é multitarget, associação com uma droga com tratamento padrão, tá? E a maioria das vezes é o micofenolato mofetil, ok? Vantagens da voclosporina. Por que ela foi aprovada? E o tacrolimus, a ciclosporina, que nós já conhecíamos há muitos anos, nunca conseguiu ser aprovada ainda para o tratamento da nefrite lúpica. Porque a voclosporina tem uma potência muito maior, ela tem uma eliminação mais rápida, ela tem um perfil farmacodinâmico muito estável, com menor variabilidade nas concentrações séricas, então não precisa monitoração dos níveis séricos de voclosporina e tem menos efeito metabólico, menos dislipidemia, menos diabetes. O grande problema, eu fui procurar o custo da voclosporina, gente, $92 mil por ano num paciente. É um custo 40 vezes maior do que o custo do tacrolimus. Além do que também é uma medicação que, nesses estudos aqui, tanto fase 2 como fase 3, teve uma associação maior de infecção no grupo que usou essa dose aqui de voclosporina, ok? Então, eu acho que não é, para nós, não é uma realidade ainda tão próxima devido ao custo desse medicamento. Bom, e o rituximab? Eu acredito que o rituximab também seja um querido de todos nós, né? Então, a gente gosta muito do rituximab, mas tem um grande problema. Apesar dos estudos observacionais, inúmeros estudos, né, mostrarem benefício do rituximab, os estudos, os trials feitos para testar o rituximab no lúpus e na nefrite lúpica, não mostrou benefícios para o tratamento dos pacientes, tá certo? Mesmo assim, por conta dos estudos observacionais mostrando benefícios, ele é usado off-label, tanto ele é recomendado pelo EULAR, pelo ACE, pela Sociedade Brasileira, pela CADIGO e pela ERA-DTA, tá? E existem várias meta-análises mostrando benefícios no lúpus refratário mais grave, especialmente na nefrite lúpica, com o uso do rituximab. Nós vamos entender hoje por que é que o rituximab não deu certo ainda, assim, não deu certo nesses estudos fase 3, tá certo? Ó, aqui em 2021, meta-análise, né, em nefrite lúpica, mostrando excelente resultado, com 588 pacientes, o uso do rituximab na indução para nefrite lúpica, ele teve a remissão completa foi 2,5 vezes maior do que o micofenolato e quase 3 vezes maior comparado com a ciclofosfamida, ok? Nesse estudo aqui, ó, comparando rituximab e outros medicamentos usados na indução da nefrite lúpica, também é uma revisão sistemática com meta-análise publicada agora, saiu agora, em abril de 2021, mês passado. Ele tentou comparar tanto a eficácia ele comparou rituximab, micofenolato, azathioprina, ciclofosfamida e tacrolimus, né, na indução da remissão da nefrite lúpica. E também viu segurança, mas o único efeito que eles observaram, que eles procuraram, na verdade, foi infecções. Eram infecções que eles estavam interessados, tá? Foram 19 estudos com 1.566 pacientes. Conclusão, rituximab e tacrolimus foram as melhores drogas para induzir a remissão. E o rituximab teve maior taxa de remissão completa do que o próprio micofenolato mofetil, tá? Então, assim,
por que que nos ensaios clínicos, lembre que aqui nessa revisão sistemática tem o quê? Estudos observacionais, né? Tem todo tipo de estudo, não é ensaio, só ensaio clínico, porque depois daqueles 2 estudos aqui, ó, do Explorer e do Lunar, vários ensaios clínicos do rituximab que estavam em andamento foram cancelados. Então, a gente não tem muito ensaio clínico depois com rituximab no lúpus sozinho ou na nefrite lúpica. Nós vamos ver depois como multitarget, sim, está começando a aparecer, tá? Mas por que, então, que não deu certo, gente? Vamos tentar explicar agora. Antes de tentar explicar, um artigo também que saiu muito bacana em 2021, é que eles encontraram anticorpos contra rituximab. Rituximab, a gente sabe, anticorpo monoclonal, né? Pode formar anticorpo contra essa droga. E aí eles observaram que os pacientes com lúpus que tomavam rituximab, eles, 6 meses depois, 30, quase 40% deles desenvolveram anticorpo contra o rituximab. E eles compararam com pacientes com vasculite associada à ANCA, que também usaram rituximab, 6 meses depois, nenhum deles tinha anticorpo contra o rituximab, tá? E por que isso é importante? Porque a presença dos anticorpos anti-rituximab está associada a menos redução da atividade, o paciente não melhora tão bem, menor redução das células B e maior reação infusional. Então, esses autores, eles sugerem, né, que quando você vai fazer o rituximab, antes de fazer a outra dose, você deveria dosar os anticorpos contra o rituximab, que aí você ia ter uma resposta, por que não respondeu tão bem, por que pode ter mais reação infusional, então tem mais cuidado, mas isso é uma proposta desses autores, nesse artigo aqui publicado ano passado, ok? Então, minha gente, qual é o papel do rituximab no lúpus, depois de colocado tudo isso? Ele é melhor monoterapia ou é melhor terapia combinada? Será melhor fazer uma dose fixa, repetida, similar ao que a gente faz a artrite reumatoide, né? Ou fazer uma dose sob demanda, só se o paciente reativar? O ideal é um tratamento sequencial, faz o rituximab, depois faz outra droga, ou o inverso. Qual é o melhor esquema posológico? Muita coisa ainda não está esclarecida, mas eu vou trazer alguma luz para esse noviar, vamos dizer, essa coisa cinza ainda para a gente. Então, vamos começar. Monoterapia ou terapia combinada? Nenhum estudo concluiu ainda que a combinação do rituximab mais outro a imunossupressor, ele é superior à monoterapia. Nenhum estudo de qualidade. Tem alguns estudos que não são de boa qualidade. Dose fixa ou repetida, similar artrite reumatoide ou sob demanda. Vejam bem, depois que você faz o primeiro ciclo de rituximab, a taxa de reativação dos pacientes com lúpus varia de 20% a 67%. Então, ocorre até razoavelmente um flare, uma reativação depois do primeiro ciclo de Ritux, ok? Então, teoricamente, será que valeria a pena a gente fazer uma dose fixa repetida? Outra coisa, 2 estudos observacionais retrospectivos mostraram que quem faz 2 ciclos demora mais para reativar do que quem faz só um ciclo, tá? Mas ainda não tem estudos fortes também para concluir essa pergunta. Então, o que a gente vai fazer? Considerar repetir os ciclos a cada 6 meses, naqueles casos refratários graves ou que teve resposta incompleta depois do primeiro ciclo, ok? Tratamento sequencial, aí vem, né? Vamos ver o racional. Isso acendeu aqui uma luzinha para a gente. Vamos ver, então. O rituximab, o que é que ele faz? Ele depleta, ele é um anticorpo, né? Que depleta as células B, mas depois que ele depleta as células B, começa a haver um efeito, vamos dizer, rebote, uma expressão aumentada de BLyS ou BAFF, que é o fator estimulador dos linfócitos B. Então, ele depleta, mas logo depois tem um efeito rebote. Será que é esse efeito rebote, né? Essa expressão aumentada do BLyS e do BAFF, que está diminuindo o efeito terapêutico do rituximab, tá? Está negativando o efeito. Será que se eu usar um anti-BLyS depois do rituximab, isso poderia ter um efeito sinérgico, poderia potencializar o efeito? Então, começaram a pensar nisso. E daí, gente, começou a aparecer, ó, desde 2014, alguns relatos de caso de belimumab, né, que é um anti-BLyS, nós ainda vamos falar sobre ele, mas todos vocês conhecem,
um anti-Bliss depois do rituximab, com uma boa resposta, relato de caso. Depois aqui outro em 2017, tratamento de sucesso, né, de nefrite lúpica refratária, com o tratamento sequencial de Ritux e Belimumab, depois do Belimumab, e um trial fase 2, em 2021, que começou, também usado Ritux mais ciclofosfamida, indução de Ritux mais ciclofosfamida, seguido de Belimumab na nefrite lúpica, ok? Esse agora publicado em 2021, um ensaio clínico, mas é fase 2 também do Belimumab, depois do rituximab. Como é fase 2, só 52 pacientes com lúpus refratários, eles usaram rituximab e depois de 4 a 8 semanas, os pacientes foram randomizados para ficar usando Belimumab, naquela dose padrão que vocês conhecem, versus o placebo. O que é que eles concluíram? Que no grupo que usou Belimumab, eles tinham muito mais diminuição dos anticorpos anti-DNA, muito menos flare, suprimia muito mais as células B, com iguais eventos adversos no grupo que não usou Belimumab de manutenção. Mas, estudo fase 2. A gente deve ficar atento, então, para essa proposta de multitarget, usando o anti-CD20, seguido por o anti-Bliss, depois do rituximab. Ok? Bom, aí apareceu um outro anti-CD20, chamado obinutuzumab, também um estudo publicado agora, em 2022. Ele é um anti-CD20, mas ele depleta as células B muito mais intensamente, de forma mais duradoura do que o rituximab. Então, apareceu agora publicado esse estudo na nefrite lúpica fase 2, que é o estudo Nobility, com 125 pacientes, usando, mais uma vez, multitarget, micofenolato mofetil, aqui usaram uma dosezinha maior, 2 a 2,5 gramas, com obinutuzumab mais corticosteroide, e o grupo controle micofenolato, placebo mais corticosteroide. Depois de 52 semanas, a resposta completa, a remissão completa da nefrite, não teve diferença entre um e outro. Mas, ao cabo de 104 semanas, quase um ano depois, a resposta, a remissão completa nesses pacientes com nefrite, era quase o dobro no grupo que tinha usado o obinutuzumab. Tá? A gente tem que lembrar que esses anti-CD20, eles não têm uma ação imediata. O rituximab, por exemplo, eles começam a fazer efeito depois de 2 meses aproximadamente, e depois de 6 meses é que mais ou menos 50% a 70% dos pacientes vão estar com o efeito mais otimizado, tá? Então, talvez essa demora aqui com 56 meses é porque não tinha dado tempo ainda do efeito, vamos dizer, completo do obinutuzumab. Mas, mais uma vez, estudo fase 2, com amostra pequena, também vamos ficar em alerta, nos próximos anos vai ter alguma coisa sobre esse anti-CD20 no tratamento da nefrite lúpica. Ok. Rituxibeli, né, também, isso aqui eu já mostrei, né, gente? Eu fiz foi voltar, não foi? Foi. Estão surgindo aqui. E o Belimumab? Belimumab, vocês já viram N palestras sobre isso, ele foi aprovado, anticorpo monoclonal contra o fator estimulador do linfócito B, Bliss ou BAFF, né? E ele já foi aprovado em 2011 para adultos, em 2019 para criança e em 2020 para nefrite lúpica, tanto EV como subcutâneo. Por que o Belimumab, a gente vai entender hoje, ou vocês com certeza, desculpa eu estar falando assim, de uma forma bem didática, a maioria de vocês já sabem disso, mas, assim, eu acho que isso é fundamental, a gente saber por que o Belimumab ele foi rapidamente aprovado e o rituximab, que a gente já conhece há décadas, ainda não conseguiu aprovação, porque ainda não conseguiu resultados muito satisfatórios nos ensaios clínicos. Então, vamos lá. Antes disso, de eu mostrar essa diferença entre o Belimumab e o Ritux, só mostrando aqui os inúmeros ensaios clínicos com o Belimumab, né, o Bliss 52 e o 76, que foi esses 2 estudos aqui, né, que contribuíram, não, que fizeram com que o medicamento fosse liberado para o tratamento do lúpus, associado a um tratamento padrão, mais uma vez, não sozinho, associado a um tratamento padrão. Depois, esse outro ensaio clínico aqui, o Bliss SC subcutâneo, também mostrando excelente resposta comparado com placebo. Depois, esse outro aqui, também outro trial aqui com 677 pacientes, eu não me lembro as especificações dele, também
mostrando boa resposta, esse outro feito com a população asiática e esse outro feito com a população negra. O único que não mostrou diferença no endpoint primário, gente, foi o Embrace, né? Esse aqui feito com a população negra, a gente ainda não está entendendo, pode ser por conta da etnia, tá? Porque eles usaram a mesma metodologia que os outros, usaram os mesmos desfechos, usaram o mesmo tempo de acompanhamento. A única diferença é que eles usaram também, além do SRI, né? Aquele desfecho, Selena, eles usaram também o SLEDAI 2K, ok? Bom, tem já meta-análise com o belimumab, essa daqui de 2021, né, no lúpus de uma forma geral, e essa daqui de 2022 já saiu uma meta-análise do belimumab na nefrite lúpica com boa resposta. Mas olha o que aconteceu. Aqui também outra revisão sistemática pela Cochrane, tá, de 2021, mostrando também desfecho positivo do belimumab em praticamente todos os desfechos. Ó. Redução do endpoint primário, que foi o Selena-SLEDAI, né? Redução na dose de corticoide, dose poupadora de corticoide, uma dose de corticoide, poupou corticoide, melhora na qualidade de vida, e com relação a efeito colateral, ó, né? Passou pela unidade, então não houve diferença com relação ao efeito colateral no grupo do belimumab comparado com o placebo, ok? Muito bem. Acontece que agora, olha que interessante, em 2022, uma análise pós-hoc do belimumab, foi também publicado faz pouquíssimo tempo, eu acho que também em abril, se eu não me engano, tá? Que foi fizeram uma... Depois que o estudo Bliss foi publicado, o Bliss da nefrite lúpica, LL, com 448 pacientes, eles foram fazer uma nova análise e viram que os grupos, né, comparando, mesmo comparativo, belimumab com terapia padrão e placebo mais terapia padrão. Uma nova análise mostrou que a resposta clínica só foi significativa apenas no grupo de pacientes que tinham nefrite proliferativa com proteinúria abaixo de 3 gramas, certo? Ou uma relação proteinúria-creatinúria basal abaixo de 10 gramas por grama. Não houve diferença estatisticamente significante entre os dois grupos comparados, Beli e placebo, nos pacientes que tinham nefrite lúpica com proteinúria acima de 3 gramas. Mas continuou todos os grupos reduzir os flares e também diminuir o declínio, a velocidade de declínio na taxa de filtração glomerular em todos os grupos. Então, vamos ficar alerta para isso aqui, porque, embora ele tenha sido liberado para nefrite lúpica, esse estudo, essa análise pós-hoc, mostra que a melhora só foi significativa nos pacientes que tinham uma proteinúria abaixo de 3 gramas, ok? Bom, e agora vamos entender o paradoxo do Ritux com Beli. Por que Ritux não se mostrou tão efetivo e o belimumab, em poucos anos, já conseguiu aprovação para lúpus e para nefrite lúpica, né? Então, vamos lá. Primeira questão é metodológica. Naqueles 2 estudos do rituximab, eles usaram corticoide liberalmente, muito imunossupressor, tá certo? E isso aí cortou um pouco, diminuiu um pouco a diferença entre os grupos. Outra coisa, eles usaram um endpoint muito complexo e muito rigoroso, e com amostra com N, talvez, que não foi suficiente para demonstrar a diferença, porque o poder da amostra era pequeno, precisaria de um N muito maior. Do ponto de vista metodológico, belimumab, ele não liberou o uso de imunossupressor e de corticoide, foi um uso mais restrito. Ele usou um endpoint com mais capacidade para detectar pequenas diferenças, e as amostras nos estudos do belimumab foram muito maiores. Uma outra explicação também, para explicar esse paradoxo, gente, é que a doença que é mais, vamos dizer, sensível ao rituximab é a doença mais grave e refratária, porque esse tipo de lúpus aqui é mais induzido pelas células B, e por isso vão responder mais dramaticamente ao rituximab do que o que? A amostra usada nesses estudos, que foi uma doença mais leve e moderada, tá? O belimumab, como ele tem um efeito mais ampliado, ele não é específico de célula B, ele age em célula B, ele age em célula T e ele age em plasmócito.
O rituximab, ele poupa plasmócito. O plasmócito, ele não é poupado no belimumab. O plasmócito é cheio de receptor BLyS e BAFF. Então, o belimumab, além de afetar as células B, afeta os plasmócitos, diminuindo a produção de autoanticorpos, e ainda afeta as células T, tá? E o belimumab tem um melhor controle de doença leve a moderada. Vocês lembram que os primeiros trials foi assim, excluiu o doente, paciente com nefrite lúpica grave, com doença neurológica grave. Então, aquele primeiro trial do belimumab eram pacientes com doença leve a moderada, tá? E parece que são esses pacientes que respondem melhor ao belimumab. Outra coisa, como eu já acabei, o rituximab poupa os plasmócitos. Portanto, mesmo usando o rituximab, continua tendo uma produção de autoanticorpos. O belimumab, ele tem receptor, os plasmócitos têm receptor BAFF e o belimumab inibe esse receptor dos plasmócitos, tá? Outra explicação. O rituximab parece que requer um prime por certos fatores antes de se tornar sensível ao rituximab. Ele é mais resistente, enquanto o belimumab não precisa de prime. E o rituximab é específico de célula B, o belimumab não é. Ele modula tanto células B como células T também. Então, esse estudo muito bacana de 2020, ele mostra e sai detalhando, né, esse paradoxo entre o rituximab e o belimumab, que eu achei muito bom trazer, porque deixa a mente da gente mais, vamos dizer, mais clara com relação a por que o Ritux ainda não conseguiu um papel firme no tratamento do lúpus, da nefrite lúpus, e o belimumab, em tão pouco tempo, já conseguiu. Bom, e qual o melhor momento de fazer? Fazer Ritux antes do Beli, fazer junto, fazer Beli antes do Ritux. Quem que vem primeiro? Qual é o super-herói que vem primeiro? A gente não sabe ainda, a gente só sabe que eu acabei de mostrar, que o rituximab antes do belimumab tem várias séries de casos, tem estudo fase 2, reportando excelente controle da doença em pacientes que fazem o rituximab, né, um anti-CD20, e depois faz um anti-BLyS, tá? E como eu mostrei, tem um ensaio clínico fase 3 em andamento, tá? E fazer o belimumab junto ou fazer o belimumab depois? Tem esse estudo aqui, BLyS-Believe, tá? Que é esse estudo aqui, de 2019, ok? Que eles começam a fazer o belimumab, aqui, ó, faz o belimumab, são 3 grupos, né? O belimumab subcutâneo, na semana 4, ele faz o rituximab ou placebo. Semana 4 e semana 6, faz aquele primeiro ciclo. E depois fica usando o belimumab subcutâneo. Aqui ele não faz o rituximab, aqui ele faz o rituximab, aqui ele só faz o belimumab com o tratamento padrão, tá? O que aconteceu, gente? Começou esse estudo, mas quando foi logo depois, no ACR do ano passado, isso aqui a gente não está publicado, isso aqui eu encontrei num resumo de ACR, eles mostrando, ó, aqui ACR 2021, que não tem nenhuma vantagem, ó. Adicionar um ciclo de rituximab ao belimumab não melhora o controle da doença entre pacientes com lúpus eritematoso. Então, será que nós vamos abandonar isso? Mas lembre-se que os estudos, relato de caso, fase 2, fazer o Ritux antes, depois o Beli, mostrou algum resultado positivo, mas tem um trial em andamento. Mas fazer junto, pelo menos nesse estudo aqui do BLyS-Believe, não mostrou nenhuma diferença. Segurança a longo prazo do belimumab, só tem esse estudo chinês aqui, ó, fase 3, de 6 anos de seguimento. Mas é um estudo que tem vários problemas, ele tem viés de seleção, que continuou do estudo quem quis, tá? Então, não teve mascaramento, não teve grosso controle, foi uma análise exploratória, não análise intention to treat, pouquíssimos pacientes no final e 50% desistiram. Então, esse estudo valeu mais para ver segurança do que mesmo eficácia do belimumab, né? E aqui, esse mesmo estudo, olhando aqui ao longo dos anos, 6 anos depois, o belimumab continuou tendo resposta, mas, mais uma vez, existem alguns vieses aqui. Olha aqui, quantos pacientes terminaram com 6 anos? Só 5 pacientes, muito pouco. 50% desistiram, e só quem ficou aqui foi quem quis. Então, existe um viés. E o efeito mais importante, né? Aí já é um dado de segurança a longo prazo,
foi infecção, foi pneumonia, que aconteceu em 35% dos pacientes ao longo de 6 anos de acompanhamento nesse estudo chinês de 6 anos, ok? Bom, tem um protocolo, e aí, será que poderia a gente usar o belimumab em baixas doses, naquele lúpus mais leve, com pouca atividade da doença? Não sabemos, existe esse protocolo, que já foi, só o protocolo foi publicado agora em 2021, testando uma dose fixa e baixa de belimumab, tá? Ele fazia mais ou menos 120 miligramas, que dá mais ou menos 2 miligramas. Vocês lembram que a dose cheia era 10 miligramas por quilo, né? Aqui não, eles usam mais ou menos 2 miligramas por quilo na semana 0, 2, 4, e depois, como é o tratamento padrão, depois de cada 4 semanas, tá? E eles estão fazendo por 48 semanas esse protocolo, em pacientes com baixa atividade do lúpus. Então, eu acho que nesse ano ainda ou no próximo, nós vamos saber se vale a pena, naqueles pacientes com a atividadezinha leve, se eu posso usar o belimumab numa dose menor, fixa, de manutenção. Nós não sabemos. Bom, eu estou quase para acabar, falando um pouco agora o que nós temos de biológico, além do rituximab e além do belimumab, o que é que nós temos de presente, o que é que nós temos de futuro. Bom, o lúpus, gente, do ponto de vista de fisiopatogênese, tem muitos targets para ser tentado usar biológico, desde aqui da célula apresentadora do antígeno, a célula B, a célula T, tudo isso aqui é target para se usar um anticorpo, né, ou uma proteína de fusão, que seja lá que biológico seja ele. Então, nós já falamos sobre o rituximab aqui, nós já falamos do belimumab aqui, tá? Vamos dar uma passada geral em alguns dos outros estudos desses biológicos. Uma coisa bacana, isso aqui não é para vocês lerem mesmo, nem se preocupem em ler, mas se vocês forem procurar os trials registrados, né, de biológicos para lúpus, tem bastante. Isso é animador, porque há pouco tempo atrás a gente tinha pouquíssimos trials. Tinha muito estudo com biológico para artrite reumatoide, esponioartropatia, né? Mas para lúpus quase não tinha. Aí foi que surgiu o belimumab, e aí, se a gente for ver, olha aqui, inúmeros, tanto usando como target células B, citocinas, né, quinases e outros targets no tratamento da nefritilúpus. Então, todos esses ensaios clínicos aqui, registrados, alguns até já foram cancelados por falta de eficácia, eu vou mostrar aqui uns bem rápido, mas outros ainda estão em fase 2 e poucos em fase 3. Então, vamos lá, o tabalumab, ele aqui tem um estudo no lúpus, aqui é do lúpus, o Illuminate 1 é no lúpus, e o 2 é também do lúpus, tá? 2 estudos aqui com fase 3, também aqui fase 3, também esse aqui com 1.164 pacientes, e esse outro aqui com 1.124 pacientes, tá certo? Então, aqui, ó, eles usaram o tabalumab com terapia padrão, de 12 em 12 semanas, de 4 em 4 semanas, versus placebo com terapia padrão. Não teve diferença no endpoint primário. Então, parece que esse anticorpo monoclonal não surtiu efeito nos estudos já fase 3. Talvez eles vão ser abandonados, não sei. Agora, o anticorpo anti-interferon, que é o anifrolumab, isso aí eles já têm se falado muito sobre isso, né? Que o interferon, ele é uma citocina muito importante na patogênese do lúpus, né? Então, esse anticorpo contra o interferon vamos dizer, foi motivo de 2 estudos, o TULIP-1 e o TULIP-2. Por conta desses 2 ensaios clínicos, esse medicamento aqui, esse anticorpo contra o interferon, foi aprovado tanto pelo FDA como aprovado na Europa por tratamento de lúpus moderado a grave, tá certo? Ele é feito intravenosamente 4 em 4 semanas. Aqui um estudo publicado em 2021 e já tem um estudo fase 2, um protocolo de 2022, usando o anifrolumab na nefrite lúpica, mas para o lúpus ele já foi aprovado recentemente, em 2021, ele foi aprovado para o tratamento do lúpus grave a moderado. O problema é o custo dele, ninguém sabe como é que ele vai chegar aqui, né? E, mais uma vez, é endovenoso. Então, por que a maioria desses biológicos são de uso endovenoso? Porque são moléculas grandes, de alto peso molecular.
né? O ideal é que a gente tivesse um medicamento, um biológico de baixo peso molecular que pudesse ser usado via oral. Então, a comodidade seria muito melhor. Mas são poucos, né? Nós temos já os inibidores de JAK, né? Que são inibidores de quinase. O que são quinases? São enzimas envolvidas nos sinais intracelulares, das funções aqui celulares, né? Que induzem a produção de várias citocinas. O nosso organismo tem em torno de 518 quinases. E todos vocês já conhecem, né? Os inibidores de JAK, de tirosina quinase, que é o tofacitinib, já aprovado por as nossas doenças, o baricitinib, o upadacitinib, o peficitinib, tá? Eles são moléculas de baixo peso molecular, daí eles podem ser usados via oral. Então, pensou, será que não vai dar certo também no lúpus usar o inibidor de JAK? Eles tentaram, então, o baricitinib para o lúpus, um estudo fase 2, publicado em 2018, não teve muito... Desculpe, teve resultado. O estudo fase 3, sequencial a esse, que foi cancelado porque eles não viram que estava dando resultado. Então, eles cancelaram o estudo e suspenderam o trabalho com o baricitinib em lúpus eritematoso sistêmico, ok? E o ustekinumab, né? O ustekinumab é um anticorpo monoclonal que inibe aquela subunidade P40 da interleucina 12 e interleucina 23. Também já foi aprovado para outras doenças, como psoríase, artrite psoriásica, doença do Crohn, retocolite, e tem um estudo de extensão, esse aqui que eu estou mostrando, publicado agora em 2022, uma extensão de 2 anos, era um estudo fase 2, que fizeram a extensão, tá? Por mais 2 anos, somente com 46 pacientes, mas teve uma boa resposta, com um bom perfil de segurança. Então, ficar atento, esse símbolozinho vamos ficar atento ao ustekinumab no tratamento do lúpus também, ok? E o dapirolizumab também é um anti-CD40L peguilado. Qual é a vantagem disso, gente? Porque outros anti-CD40L peguilado, eles, como ele é livre de FC, ele não atravessa a placenta, ou atravessa muito pouco. Então, era um medicamento bom para ser usado nas nossas pacientes lúpica grávida, né? Se fosse necessário. Isso foi feito, um estudo fase 2 também, com 164 pacientes, mas não houve diferença, não houve nenhuma diferença estatisticamente significante nos endpoints primários, mas vários outros parâmetros teve resposta que não foi os endpoints primários. Então, ficar atento também para o dapirolizumab por conta dessa vantagem dele de não atravessar a placenta. O que a gente tem que pode ser usado na gravidez, gente? Além da cloroquina e do corticoide? A azatioprina, o tacrolimus, né, a ciclosporina, e esses anti-CD40L peguilado é uma proposta, pode ser que nos próximos anos a gente tenha um estudo fase 3, resolvendo essa questão se realmente ele tem eficácia no lúpus eritematoso sistêmico, ok? O atacicept, já completando isso daqui, é um estudo também fase 2, foi tentado também, né, com 84 semanas de acompanhamento, e que teve uma resposta mantida mesmo na extensão, com perfil bom de segurança. Então, vamos ficar também atento ao atacicept. E, para concluir, tem um estudo muito interessante, vou já chegar às conclusões, agora publicado em 2022, que o título é esse, A Glimpse into the Future of Systemic Lupus Eritematosus, né? Então, assim, vamos dar um pulo para o futuro. E esse pulo para o futuro, ele diz o quê? Ele usa a patogênese da doença, né? Então, nós temos aqui a imunidade inata, que é a célula apresentadora do antígeno, que quando entra em contato aqui com o DNA, com o RNA, ele é estimulado, libera várias citocinas que fazem ponte com a imunidade adquirida, linfócitos B, linfócitos T, que vão causar a doença. Então, ele diz que talvez uma coisa para se pensar futuramente é um medicamento que um anticorpo que haja nessa ponte aqui, gente, que eu acho que vai ser meio difícil, mas ele diz que é possível, né? É um anticorpo que faça, que, vamos dizer, que iniba, né, essa comunicação entre a imunidade inata e a imunidade adquirida, ok? Então, a proposta de tratamento, que por último eu disse que ia trazer para vocês, que isso não é proposta minha, são desses autores aqui, no estudo publicado em 2020,
tá? É que ele divide o lúpus de acordo com a atividade. Uma atividade leve, ou seja, o paciente só com poliartralgia ou uma monooligoartrite de pequenas articulações, com lesões cutâneas limitadas, o que é que ele faz? Hidroxicloroquina, não precisa usar dose cheia, hidroxicloroquina. O corticoide também uma dose pequena, com redução gradual rápida em 1 a 2 semanas, para chegar em torno de 2,5 a 5 miligramas, tá? E a terapia de manutenção, a própria hidroxicloroquina, uma prednisona, doses baixinhas, e, se necessário, se for possível, até retirar essa prednisona. Paciente com lúpus com atividade moderada, aí ele coloca, já tem poliartrite, uma trombocitopenia moderada, até 50 mil, tá? Uma anemia hemolítica, mas que não está hemolizando, né, tão gravemente, lesões cutâneas mais disseminadas, uma serosite pleural pericárdica e flares leves refratários ao tratamento. Terapia de base sempre vai ser hidroxicloroquina. E olha que eles colocam aqui 200 miligramas por dia. O corticoide, de início, você fazer de acordo com aquilo que eu expliquei no começo, né, usar acima de 100 miligramas, você já estimula um mecanismo não genômico, tá? E acima de 500 miligramas, não adianta muito mais que o mecanismo não genômico não vai ter muito ganho adicional acima de 500 miligramas. Então, na atividade moderada, ele usa um pulso na dose 125 a 250 durante 3 dias, podendo ser repetido isso até 2 ou 4 vezes. Depois, ele faz uma dose de prednisona que varia de 5 a 20 miligramas por dia, com redução gradual em 2 a 4 semanas. Uma terapia adicional, se isso aqui for refratário, pode ser usada a mepacrina, né, que é a quinacrina, a mesma coisa, como eu expliquei, para peles juntas ou serosas, ou pode ser usado o metrexate, ou pode ser usada a azatioprina, principalmente citopenia, ou o micofenolato, tacrolimus e o belimumab. Lembre daquele estudo que é um protocolo de belimumab em doses baixas fixa em lúpus mais leve, moderado, mais leve, desculpe. E a terapia de manutenção, a hidroxicloroquina, a prednisona em doses bem baixas, pode ser usada associada à mepacrina e esses outros metrexate, asa, bicofenolato ou o próprio belimumab. Já o paciente com atividade grave, ou seja, ele tem uma nefrite lúpica, uma trombocitopenia baixa de 20 mil, né? Uma anemia hemolítica com hemólise, com muita hemólise, uma grave serosite pleural, pericárdica, manifestação neuropsiquiátrica e os flares refratários ao tratamento são moderados, mais uma vez, terapia básica e hidroxicloroquina. Vai usar o pulso, sim, uma dose um pouco maior do que na moderada, 250 a 500, 3 dias podendo ser repetido. Prednisona, máximo 30 miligramas, com redução gradual a cada 2 semanas 20, depois 2 semanas 15, depois 2 semanas 10 e por aí vai. Se precisar, terapia adicional, ciclofosfamida, micofenolato, tacrolimus, ciclosporina e o próprio rituximab. Manutenção, a hidroxicloroquina com prednisona em dose muito baixa e algum desses imunossupressores usado como terapia adicional. Ok? Concluindo, o papel dos antimalários no tratamento do lúpus continua solidificado. No entanto, torna-se necessário estratégias, né, propostas pela Sociedade Americana de Oftalmologia para diminuir a toxicidade retiniana. A mepacrina ou a quinacrina surge como opção terapêutica nas manifestações cutâneas, articulares, viscerosas, em caso de toxicidade retiniana pela hidroxicloroquina ou associada à hidroxicloroquina nos casos refratários a essa. Existe uma tendência gradual para usar doses menores de corticoide na pulsoterapia, doses menores na manutenção, com desmame mais rápido para se reduzir os efeitos adversos, dose e tempo dependente. Gente, se eu conseguir passar isso aqui para vocês, que é uma coisa que sempre me incomodou a vida inteira, é a morbimortalidade associada ao corticoide, né? Todos nós vimos coisas muito tristes com relação a isso. Então, se eu conseguir passar isso para vocês, eu ganhei a aula de hoje. Outra conclusão, considerar a associação de tacrolimus e micofenolato nos casos de nefrite lúpica refratária ao tratamento padrão, principalmente com proteinúria nefrótica, com PA controlada e com a taxa de filtração glomerular acima de 60 ml por minuto. A voclosporina ela foi aprovada oral pelo FDA
né, FDA ou FDA, associada ao tratamento padrão. Então, veja bem, associada ao tracolimus, voclosporina associada, sempre multitarget. Na nefrite lúpica, por quê? Porque tem um perfil farmacocinético e farmacodinâmico mais estável, não precisando de monitorização, menor risco de diabetes mellitus, menor risco de dislipidemia, mas, no entanto, tem um custo muito alto, nós vimos, né? Muito, muito mais alto do que o custo do tacrolimus. O anifrolumab, que é um anti-interferon 1, usado endovenosamente de 4 em 4 semanas, já foi aprovado pela Europa e Estados Unidos por tratamento de lúpus moderado a grave. A terapia sequencial de Ritux, seguido de belimumab, parece ser promissor, com perfil de segurança bom em nefrite lúpica refratária, mas a gente precisa ainda de ensaio clínico fase 3. E as drogas com potencial, que estão em fase 2, é o obinutuzumab, o anti-CD20, o ustekinumab, o anti-IL-12 e IL-23, o dapirolizumab, Pegol, que é o anti-CD40L, e o atacicept, que é uma proteína de fusão contra a Blise e APA. Além de todas essas drogas, gente, nós não podemos esquecer nunca de otimizar a adesão terapêutica. Não adianta ter um tratamento espetacular se o paciente não faz o tratamento adequado. Então, otimizar a adesão terapêutica é super importante. Controlar a PA e outros fatores de mortalidade. Isso aqui a gente também não pode esquecer. Ok? Espero que vocês saiam assim pulando da aula, tanto porque eu já acabei a aula, como também eu espero ter trazido alguma coisa de nova para vocês. Estou aqui pronta para qualquer pergunta ou qualquer informação, qualquer contribuição que vocês possam dar. Alô? Teógenes? Excelente, doutora Marta. Foi uma revisão de excelência. Obrigada. E até como vi lá em um dos artigos, né, uma perspectiva de drogas antigas, né, com novas perspectivas, novos cuidados, né? Então, isso. E olhando também para o futuro, para o que ainda vem a surgir. Isso. Eu queria abrir espaço aqui para os colegas que quiserem já fazer as perguntas. Fiquem à vontade. Bora, gente. Perguntar qualquer coisa aí. Se eu não souber, eu passo para os meninos. Para o Teógenes, para o André. Eu tenho aqui uma primeira pergunta, doutora Marta. Aí seria já o meu questionamento, né? Com certeza deixou assim muita curiosidade do que o futuro e um otimismo também, não é? O fato da gente já ter alguns imunobiológicos em andamento de trial. Doutora Marta, eu sei que a literatura não responde isso, né? Mas hoje a gente tem uma recomendação da nefrite lúpica refratária considerar o rituximab, né? A senhora acha que no futuro, né, diante do que a gente viu da sua apresentação, será que vamos, digamos assim, pular essa etapa de fazer o rituximab isolado e já ir para a terapia multitarget com belimumab, né, pós-rituximab? Eu fiquei com essa curiosidade. Uhum. Bom, você viu aí que mesmo os trials não sendo para nefrite lúpica, usando o rituximab, não ter demonstrado, né, diferença, e a gente viu algumas questões metodológicas que podem ter provocado isso, mesmo aí, todas as sociedades, americana, europeia, britânica, da CADIGO, todas recomendam fazer rituximab nos casos de nefrite lúpica refratária, tá? Então, assim, eu acho que são duas opções aí, você pode, porque a gente não vai ter belimumab, rituximab, facilmente para usar quando a gente quiser, né, Teógenes? A gente já, quando quer usar o rituximab, já consegue com muita dificuldade. Belimumab também não é uma droga disponibilizada pelo SUS, né? Então, talvez um sistema privado a gente vá conseguir fazer. Então, eu acho que são as opções. Como não tem estudo comparativo, rituximab sozinho versus Ritux mais belimumab, eu não sei, mas, teoricamente, né, a gente sabe que existe uma distância muito grande entre a teoria, o racional, e depois o que é provado na prática, através de estudos científicos, né, de boa qualidade. Existe uma distância muito grande. Mas, assim,
os estudos farmacológicos, né, mostram também, além desses clínicos que eu mostrei, mostram que o rituximab, ele inibe os linfócitos B, mas o que acontece? Uma overexpressão do fator estimulador do linfócito B logo depois, né? E quem tem mais essa overexpressão é quem responde menos, ok? Então, será que realmente a gente usando o Ritux, eu acho um racional muito bacana, e usando o belimumab, que é o anti-Bliss, eu vou ter o efeito aí sinérgico ou otimizado do rituximab mais o belimumab. A grande questão é o custo também, ok? Então, a realidade atual, acho que não dá ainda para usar os dois, né? Eu acho que o que a gente pode fazer hoje, refite lúpica nefratária, é tentar o rituximab sozinho. Agora, depois, eu acho que vai ter trabalho, sim, viu, Teógeno, comparando, porque o belimumab é trabalho toda hora aparecendo, de todo jeito, vocês estão vendo aí. Então, como ele conseguiu aprovação, né, eu acho que ele ainda vai ser testado com várias outras formas de tratamento testado com ele. Eu acredito que sim. Perfeito, doutora Marta. Fiquei muito curioso em saber essa perspectiva futura, né? O Alexandre Eu queria Moura fazer uma levantou a mão, perguntinha também, Edviges. viu? Pois não, doutor Edviges. Eu posso passar primeiro para o doutor Alexandre, que levantou aqui a mão no. Claro. Aí, em Mas seguida. pode deixar a doutora de Vamos. Virgem, não tem problema não. Olha aí, Pronto, cavalheirismo. primeiro as damas, né, Alexandre? Primeiras damas. Obrigada. Obrigada, Marta. Martinha, né? Na nossa turma, a gente chama Martinha. Isso. Então, assim, por dividir, né, partilhar o seu conhecimento com a gente, por essa belíssima aula que a gente teve. Aí eu queria saber da sua experiência pessoal, né, com o uso da mepacrina. Eu não tenho nenhuma, Isso. né, mas essa opção de uso nesse lúpus, né, Uhum. mais leve, cutâneo, né, e eu queria também agradecer pelo que você falou sobre o corticoide. Realmente, se a gente compreender melhor, né, essa ação do corticoide, esse seu mecanismo genômico e não genômico que você explicou tão bem, a gente possa não só usar menos, como também ensinar os novos, né, os novos médicos que estão chegando aí sobre isso, né? Cada vez menos, né? Quanto menos, melhor. Gostei muito. Queria saber a sua experiência pessoal com a mepacrina. Ok, nenhuma, nenhuma. Eu vi na literatura, porque quando o Teógeno pediu para eu preparar a aula, eu fui, de 5 anos para cá. Eu vi coisa, viu, Teógeno? Muito obrigado por você ter pedido para eu dar essa aula. Eu estudei tudo de lupus. E encontrei esses artigos, eu achei interessante, sabe, Edvige? Mas eu não tenho nenhuma experiência. E eu quis procurar saber se tinha no SUS, eu não tive realmente tempo, eu acabei esquecendo. Eu não sei se alguém de vocês sabe se tem a quinacrina no SUS. Eu acho que não, gente. Então, eu acho que só é liberada para malária mesmo, viu? Mas eu acho que é uma coisa, micofenolato a gente conseguiu, né? Comissão de lúpus da sociedade conseguiu a liberação do micofenolato para nefrite lúpica, conseguiu colocar na bula do micofenolato a indicação de nefrite lúpica. Então, a gente pode conseguir desses outros medicamentos também. Eu acredito que se a gente lutar, a própria quinacrina, o próprio tracolimus, né? Que a gente não consegue ainda, é só para transplante renal. Eu não tenho nenhuma experiência de vez. E obrigada pela apresentação, é um prazer ver você aqui também. Obrigada. Alexandre? Oi, doutora Marta. Tudo Boa bom, noite. Alexandre? Boa noite. Obrigado aí, uma palestra das mais completas que eu já assisti na vida, realmente. Obrigada. Uma revisão completíssima. E só queria tirar algumas dúvidas, por exemplo, com relação à hidroxicloroquina. Sim. Eu tenho visto que a gente pede avaliação oftalmológica e os oftalmologistas têm pedido mapeamento de retina e OCT. Isso. Assim, se a gente tem a OCT agora, a gente não podia pedir a OCT direto? Será que a gente não era capaz de avaliar, já que a OCT é tão sensível e tão específica, para evitar esse custo a mais? Porque fica muito oneroso para o paciente, às vezes. A consulta, mais a OCT, mais um mapeamento de retina, mais o campo visual. Então, assim, a OCT teoricamente, seria o... E como é que a gente diferencia na OCT, se a senhora souber disso também, porque não é a sua área, realmente, mas se a senhora já viu alguma coisa sobre isso, da impregnação padrão para intoxicação, você tem como diferenciar isso, né?
E outra coisa, um comentário também sobre a quinacrina, a doutora Emília Sato, lá quando quando eu fiz residência na Paulista, ela já defendia o uso da quinacrina para situações que a senhora citou agora, em 2001, e eu ainda prescrevi por uns 5 anos, eu insisti em pacientes que tinham intoxicidade, ou pacientes que não toleravam a hidroxicloroquina, eu prescrevia, mas aqui no Ceará a gente não conseguia manipular, não conseguia encontrar, é bem difícil, né? É difícil, né? E também só parabenizar, pela primeira vez eu entendi realmente por que o rituximab não é aprovado pelo lúpus, porque a gente via as meta-análises e não entendia por que o rituximab não era aprovado, era off-label, e o belimumab conseguiu ser aprovado, realmente é por isso. A gente fica triste. Obrigado aí, foi muito... do rituximab, né? Você fez uma pergunta, a primeira qual foi? Você falou da Foi se a gente poderia pedir direto, assim, sem dúvida. Queimar etapas, assim, nós mesmos avaliarmos o OCT, se isso seria plausível, seria só porque a gente vê um custo, né? Alguns pacientes não têm plano, então fica muito... Fazer o preliminar quando começa, né? Para ter o exame de base, né? Para saber se não já tem uma maculopatia prévia. E depois, depois dos 5 anos de uso, ou então, se ele tiver um daqueles fatores de risco que a gente assinalou, aí fazer anualmente. Mas eu acredito que só o OCT, Alexandre, seria o instrumento bom. Que você viu que ali eu coloco ou, né? Um ou outro. Então, poderia ser ele, sim. Com relação à diferenciação, eu não sei. Se a Regiane estivesse aqui, né? O marido dela estivesse aqui para ajudar a gente, não sei. Um oftalmologista seria melhor para nos ajudar. Vamos ver se alguém sabe, pode ser que alguém saiba, né? Como é que se diferencia pela OCT, se é só impregnação normal. Se qualquer impregnação já é tóxica, né? Se qualquer impregnação na OCT, porque eu me lembro que tinha uma faixa que era uma faixa de normalidade, né? Que podia haver uma impregnação mínima. Eu me lembro quando eu li... Mas a gente sabe também que é cumulativa e é irreversível. Então, mesmo a impregnação mínima, eu acho que a gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Como é cumulativo e é irreversível, né? Então, o que está mínimo agora, se eu continuar naquela dose cheia, o paciente pode ter uma tendência a aumentar, né? Então, acredito. Eu não sei como é que diferencia do ponto de vista de OCT, né? A imagem é difícil, fica, mas eu acho que mesmo que tenha só impregnação, Alexandre, já é para você ter cuidado. Já é para. Então é para não dar nada, né? Quem faz OCT é para dar zerado, né? Não é para dar nada. Exato, para não dar nada. Oi, Dani. Obrigado. Nada, Alexandre. Prazer também. Professora Daniela Cabral, fica à vontade para a sua pergunta. Boa noite para todo mundo. É um prazer enorme estar aqui. Parabéns mais uma vez aí pelo presente que a senhora nos deu hoje. No dia Obrigada, o presente foi meu. Um dia depois, né, do Dia Mundial de Combate ao Lúpus. Eu fiquei curiosa a revisão, porque assim, a gente foca muito quando a gente vê a atualização terapêutica no lúpus, de estudo focando em nefrite lúpica. E eu estou com um viés atual, porque o meu assunto do doutorado é lúpus neuropsiquiátrico, né, que é outra manifestação muito grave que a gente tem, né? Tem muito pouca coisa na literatura a respeito disso, né? A gente não tem marcadores definidos, né? E eu fiquei curiosa para saber se nessa sua busca aí apareceu alguma coisa sobre terapêutica em lúpus neuropsiquiátrico. Eu estou fugindo aqui um pouco do tema. Eu sei que a gente foca muito na nefrite, né? Mas eu fiquei me perguntando se algumas dessas terapêuticas, alguma coisa a gente poderia extrapolar para lúpus neuropsiquiátrico. Dani, especificamente o lúpus neuropsiquiátrico eu não olhei. Eu sei que eu me lembro que quando eu estava passando, que são milhares de trabalhos, eu acho que eu até reservei esse trabalho, eu posso dar para você, mas eu não li. Era de tratamento de lúpus neuropsiquiátrico, porque assim, foi muita coisa para eu ler, que eu queria trazer uma coisa bem atualizada para vocês, né? Então, assim, eu deixei para ler isso depois, mas eu tenho a impressão que eu estou com ele no computador aqui, a gente se comunica depois, mas eu não li o trabalho, então não posso lhe dizer. Tá certo? Beleza, obrigada. Nada, Dani. Prazer também, Dani. Temos aqui também uma pergunta no chat, que é da Célia. Doutora Marta, ela perguntou sobre o uso do tacrolimus associado ao micofenolato. Como é que está em relação à disponibilidade no SUS e qual a sua experiência em relação à adesão desses pacientes? Né? Foi a Célia que perguntou? Isso, inclusive ela apareceu. Oi, doutora Marta, tudo bem? Tá boa? Prazer revê-la, tudo jóia? Tudo jóia. Célia, o tacrolimus ele não é liberado. Eu até conversei com uma nefrologista amiga
a doutora Paula Francinetti, trabalha até lá no Hospital das Clínicas do Transplante, e ela disse, ei, garota linda! E ela disse, Célia, que não é liberado, não é, a gente sabe, não é liberado para nefritilúpica, então não dá para usar. Né? Então, nós não começamos a usar ainda o tacrolimus. Obrigada, doutora Marta, parabéns. Muito obrigada pela aula, excelente. Nada. Eu tenho uma paciente, doutora Marta, com lúpus, né? Inclusive, eu tive a ajuda da equipe do HGF, um paciente que teve hepatotoxicidade grave ao micofenolato, a azatioprina não teve nenhum efeito inicial, ciclofosfamida também não teve efeito, rituximab teve reação infusional grave, né? E aí, na época, bom, o que a literatura recomenda é o tacrolimus. Paciente que tem uma doença renal crônica, não dialítica, mas a gente conseguiu pelo transplante renal, né, alegando a questão do transplante, né? Então, digamos assim, ela conseguiu a medicação, está lá numerada como sendo paciente do transplante, né? Mas realmente diretamente da reumato, o SUS não libera. Transplante, não libera, exatamente. Tanto que é o serviço de transplante renal que libera, né? Não somos nós reumatologistas. Célia, o que eu disse que, assim, que a Sociedade Brasileira, a Comissão de Lúpus, nefritilúpica, está mexendo também com isso, que a gente estava mais preocupado com o micofenolato, aí foi aprovado, certo? Então, eu estou participando da comissão e a gente está sempre conversando sobre isso. Depois nós vamos tentar, então, ver se inclui isso para a nefrite lúpica, que tem vários estudos aí já mostrando. Eu mostrei vários ensaios clínicos mostrando, né, do benefício do tacrolimus na indução e na manutenção também na nefrite lúpica. Então, não tem, mas eu sou otimista, eu acho que nos próximos anos talvez a gente consiga. Então, pois eu até perguntei porque como a gente perdendo a resposta ao micofenolato, então a gente só tem aí o belimumab e o rituximab, né? Tá. Pelo sistema privado não tem liberação para nefrite lúpica, então a gente tem que entrar via judicial. Estava até comentando com a Kirla e o Theo essa semana, né? Porque eu estou com uma paciente justamente nessa condição. A gente precisou entrar via judicial, porque a operadora não libera, infelizmente. Obrigada, doutora Marta. Prazer. Matei a saudade de ver sua aula. Eu também. Beijo. Beijo. Beijo, moça. Beijo, filha. Beijo. Mais alguma pergunta dos colegas? Presidente, não vai falar nada. Meu amigo André? Não perguntar, adicionar, André. Estou só aprendendo aqui. Não, senhor. Nós precisamos de adição, vamos? Não, eu queria agradecer a doutora Marta, e eu acho até aqui, ouvindo aqui a discussão, essa questão aí do Alexandre, o doutor Jailton dá uma aula muito boa sobre essa parte de olho na reumatologia, sempre ele faz essa aula lá no HGF, eu acho que merecia um dia a gente trazer aqui, né, já que agora a gente tem essa facilidade, e ele pode até responder essa pergunta aí de uma maneira mais objetiva, e eu até me lembro que eu coloquei justamente isso, a gente pode, já que nós temos muito conhecimento sobre lúpus, pular aí essa questão do oftalmologista, porque é muito comum a gente pedir uma avaliação oftalmológica, às vezes a gente vê que o pessoal só faz um fundo de olho, né? Então, você está confiando aí que está tendo um acompanhamento e de repente não está. Então, talvez já fazer isso, e fica aí a sugestão para o Teógenes anotar, ver se no segundo semestre a gente consegue essa aula, porque eu acho que vai ser muito interessante. Excelente. Com certeza, André, já está anotado aqui. Abrindo aqui mais espaço. Pois não, André? Não, acho que se não tiver mais perguntas, a gente liberar também aí a doutora Marta, pessoal, já são quase 10 horas, exato, né? Foi um maravilhoso. E, mais uma vez, aqui, em nome de todos, da sociedade, do Teu, a gente agradece aí a disponibilidade. Eu que agradeço o convite e a presença de vocês todos. Foi muito bom.
É isso. Eu vou só fechar aqui a gravação, pessoal, logo. Vocês vão escutar um barulho.